Pessoal, vamos fazer uma simulação de financiamento de construção em terreno próprio, com essas informações aqui que o nosso membro Heitor Lobato passou para a gente. Evandro Kim Opa, inscreveu-se no canal. e já começamos o vídeo aí com inscrição, hein? Obrigado, Evandro, pela sua inscrição. Tamo junto. Muito obrigado você que acabou de se inscrever e muito obrigado a você que está aqui assistindo ao nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, já aproveita e deixa o like nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, esse caso que o Heitor passou aqui de uma simulação para eu fazer para ele, na verdade, é de um processo de aquisição e construção. Mas durante a live da semana passada, eu ia usar esse mesmo exemplo para a gente fazer uma simulação de construção em terreno próprio, considerando aqui essas informações que o Heitor passou para a gente. Só que por algum motivo essa live acabou caindo. Então eu vou gravar esse vídeo aqui exclusivo para dar continuidade na simulação de construção em terreno próprio, usando esse exemplo aqui do Heitor. E com certeza vai servir como exemplo também para todo mundo que quer fazer um processo de financiamento de construção em terreno próprio, aprendendo dessa forma como fazer a simulação da maneira correta. E eu não estou falando só de simular lá no site da Caixa não, mas fazer também todas as considerações de valores e resultados que vão ser disponibilizados conforme aprovação ou não do seu processo de financiamento imobiliário, considerando a simulação que a gente vai fazer. Então eu sempre uso essa planilha aqui para no final da simulação a gente fazer as nossas devidas considerações e entender para onde que vai e da onde vem cada dinheiro envolvido no processo de financiamento imobiliário. Então vamos colocar a mão na massa aqui e no decorrer da simulação eu vou explicando para você que não estava presente na live o caso aí do Heitor. Já estou aqui com o simulador aberto. Se a gente vir aqui para baixo, a gente sempre vai selecionar a pessoa física, tá? O tipo de financiamento, no caso residencial. E aqui, pessoal, vale sempre lembrar, por mais que você esteja fazendo um processo de simulação de aquisição ou construção em terreno próprio, a opção aqui sempre vai ser construção. Essa opção aqui, aquisição de terreno, não serve para simular aquisição de terreno e construção. Tá? Isso aqui é apenas para, de fato, comprar apenas o terreno. Então, todos os processos de aquisição e construção ou construção em terreno próprio, você vai selecionar essa opção aqui, construção. No caso, o valor do imóvel aproximado, a gente já levantou, nesse caso do Heitor, que é de R$ 800 mil. Veja que esse é o valor de mercado do imóvel, como se ele tivesse pronto. Por mais que esse imóvel ainda não existe, ele é apenas um projeto que vai ser construído, você tem que fazer a simulação considerando o valor de mercado dessa casa, desse projeto hoje, no entorno ali de onde ele vai ser construído. Então, aqui você não vai colocar, por exemplo, o valor do orçamento da obra, né, os custos de orçamento da obra. Esses custos de orçamento de obra você vai informar apenas na planilha PCI, que é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco nesse vídeo, quando a gente for analisar os resultados dessa simulação. Então aqui, valor do imóvel, valor de mercado. Nesse caso, 800 mil, a cidade é o estado lá no Espírito Santo, a cidade de Guaçuí. Nesse caso desse cliente do Heitor, ele não possui imóvel na cidade e também não é questão de portabilidade de crédito. Então vamos para a próxima etapa. Aqui na próxima etapa, você vai informar o seu CPF, o meu no caso você não está vendo, e aí você pode colocar o seu telefone celular, inclusive esse é o meu telefone mesmo, tá? Se você tiver interesse aí de fazer uma consultoria ou precisar de uma assessoria para aprovação dos seus processos de financiamento imobiliário, pode entrar em contato aí pelo nosso WhatsApp que a gente pode te ajudar, tanto em consultorias quanto em análises e preenchimentos da planilha PCI, por exemplo. Eu consigo te atender nesse serviço em qualquer lugar do país. E aqui no caso, a renda bruta familiar mensal. Você vai de fato colocar a renda bruta, somando todas as pessoas envolvidas no processo. Se for, por exemplo, um casal, vai somar a renda dos dois. Inclusive os filhos, tá? A renda dos filhos que moram com você na casa, na residência, você pode somar a renda também. Nesse caso aqui, inclusive, na simulação real que a gente fez para o Heitor, essa família ganhava R$ 11.500. E aí, durante a live, eu mostrei lá que ele não iria conseguir nem 50% do valor total liberado do imóvel, né? Deu menos de 400 mil, no caso, para uma renda de 11.500. Então, eu coloquei aqui 30 mil apenas para efeito de idade, para fazer com que a aprovação final lá do crédito seja de 80% em cima do valor total do imóvel. Na próxima etapa aqui do simulador, a gente vai ver isso. Bom, a data de nascimento, pessoal, sempre vai ser do proponente mais velho. Lembra que eu falei que pode ser uma, duas, três pessoas compondo a renda? Beleza, mas a data de nascimento aqui da simulação sempre vai ser do mais velho, porque a data de nascimento implica em mudanças na quantidade de parcelas máximas possíveis admissíveis nesse processo de financiamento, bem como no valor mensal, né, de cada parcela. Então é importante sempre usar a data de nascimento da pessoa mais velha que vai fazer o financiamento.
Nesse caso desse cliente, ele possui 3 anos de FGTS, mas ele não vai usar o FGTS. Vamos colocar aqui apenas para efeito didático. E aqui, mais de um comprador dependente, sim, né, um casal, então tem filhos também, então pode marcar essa opção. Se não tiver, deixa em branco. Na próxima etapa, a gente vai então escolher as linhas de crédito disponíveis nessa simulação, considerando o valor de mercado do imóvel e a renda familiar informada. Nesse caso, como se trata de um imóvel de valor muito alto e renda alta, nem aparece aqui a opção do Casa Verde e Amarela, por exemplo. Aparece apenas opções SBPE e Procotista. Lembrando que a Procotista é uma linha de crédito que tem juros menores do que o SBPE, às vezes até próximos da linha de crédito do Casa Verde e Amarela, mas para você conseguir se enquadrar nessa linha de crédito, você tem que ter 3 anos de FGTS, ter na conta do seu FGTS um saldo de pelo menos 10% do valor de avaliação do imóvel que você vai estar financiando. Ou seja, nesse caso nosso, como é um imóvel de R$800 mil, esse cliente ou esses proponentes dessa simulação teriam que ter no mínimo aí 10% do valor total, ou seja, R$80 mil, só de FGTS. Então, como não é o caso, a gente vai escolher então a opção SBPE. Eu gosto dessa opção aqui, taxa TR, taxa fixa, porque essa opção aqui do crédito imobiliário poupança é muito volátil, não está sendo legal, está tendo muito problema aí nesse tipo de contratação. Então eu prefiro atuar nessa taxa aqui, TR, taxa fixa. Depois que você escolheu a opção, você vem então para o resultado aqui, final, né? Resultado final é resultado. Tá, você vem aqui para o resultado da avaliação. E aqui, pessoal, sempre gosto de vir aqui de fazer o seguinte, ó. O prazo máximo sempre para essa SBPE é de 420 meses, certo? E nesse caso dessa simulação, aprovou o prazo de total de 420 meses, em função da idade que eu informei lá. Só que eu não gosto de trabalhar com 420 meses, pô, é muito tempo. Eu gosto de vir aqui em alterar, e aí nas opções aqui eu coloco 360 meses e também mudo para taxa tabela price, que aí a parcela mensal fica uma parcela fixa. Agora, se o cliente tem a intenção de ir quitando ou amortizando esse financiamento no decorrer do tempo, é mais interessante ele escolher a tabela saque. Porque apesar de as primeiras parcelas serem um pouco mais altas que a tabela price, como ele vai fazer esse planejamento de ir quitando ou amortizando o financiamento, é interessante usar a saque, porque a saque, a parcela vai reduzindo no decorrer do tempo. Então, com, por exemplo, R$5 mil, ele consegue pagar bem mais parcelas de trás para frente usando a tabela saque do que seria na tabela price, porque a tabela price não são parcelas decrescentes, são parcelas constantes. Então, em tese, você consegue amortizar mais fácil usando a tabela saque. Para efeito de simulação, vamos usar aqui a tabela price e calcular. E beleza, para um imóvel de R$800 mil, pagando em 30 anos, com essa renda de 30 mil, foi aprovada a cota máxima de 80%, ou seja, o valor liberado para esse financiamento é de 640 mil, nessas condições. Só que aqui, pessoal, esse simulador, ele não sabe se você está simulando uma aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio. Tanto é que aqui em cima ele dá, ó, esse simulador ele serve para os dois, a construção em terreno próprio ou aquisição de terreno em construção. Então, cabe você que está fazendo essa simulação informar isso aqui no simulador. E no caso de financiamento imobiliário de construção em terreno próprio, o banco não vai financiar o seu terreno. O terreno que já está no seu nome não entra no valor financiado, ou seja, nesse valor de financiamento que está aqui embaixo. Então, cabe a você, na hora de fazer a simulação, voltar aqui na opção de alterar e mudar aqui o valor da entrada, porque esse seu terreno próprio, o valor de mercado desse seu terreno próprio, vai valer como entrada nessa simulação e nesse processo de financiamento. E para este caso do Heitor, que a gente estava analisando em live, o valor de mercado do terreno que ele passou para a gente é de R$300 mil. Então, a gente vai colocar aqui em valor de entrada R$300 mil, clique em calcular de novo. Então, considerando aqui um valor de entrada de R$300 mil, que é o valor de mercado do terreno, que já é próprio, já está no nome do cliente. E veja só, pessoal, ele tem de fato esse valor de mercado, tá? De R$300 mil. Não adianta você colocar um valor qualquer aqui apenas para ajustar a simulação do jeito que você quer, porque na hora que esse processo de financiamento for para análise de engenharia da Caixa, nós, analistas, né, que prestamos serviços para o banco, vamos fazer a avaliação tanto do valor de mercado desse imóvel aqui, esses 800 mil, isso aqui vai ser conferido, o valor de mercado do terreno vai ser conferido e também, claro, o custo da construção vai ser conferido. Então, não quer dizer que nessa situação aqui, digamos que eu vou lá e avalio essa casa realmente por 800 mil, avalio o terreno realmente por 300 mil. Não quer dizer, pessoal, que o cliente vai receber esses 500 mil. Porque nesse caso, o que o cliente vai receber de fato? Ele vai receber o
custo de construção aprovado, que a gente também analisa na hora de aprovar ou não o seu processo de financiamento imobiliário. Então veja, não é só porque colocou aqui 300 mil do valor de mercado do terreno, que realmente ele vale 300 mil, quer dizer que você vai poder gastar 500 mil na sua obra. Mas calma que já a gente vai ver isso na minha planilha de análise de simulação. Bom, para finalizar aqui a questão da simulação, né, ficou esse cenário aqui, onde é possível liberar até 500 mil reais, sendo que a parcela vai ficar aqui em torno de 4 mil reais por mês na tabela praça. Lembrando que se fosse tabela saque, ela seria um pouquinho maior aqui a primeira prestação, talvez algo em torno de 6 mil, 6.500, e as últimas aqui, algo em torno de 300, 500, 900, é bem menos do que esse valor aqui, porque ela vai decrescendo. Dá até pra gente fazer aqui rapidinho, só vir aqui alterar, colocar saque taxa fixa, calcular, e aqui embaixo, na verdade ficou 5.800 e 1.500. Então veja que aumenta um pouquinho a primeira prestação e diminui, né, bastante, mais da metade aí a última. Então ela vai decrescendo. Tá, beleza. Agora que a gente tem as informações da simulação, a gente consegue fazer uma análise, pessoal, do resultado dessa simulação. E para facilitar essa análise, eu tenho essa planilha aqui, né, que ajuda muito a gente nessa questão. Bom, primeiro a gente informa aqui o valor de mercado do imóvel, que está aqui já informado 800 mil, e depois nesse item 2 eu vou colocar aqui o valor liberado. Qual que é o valor que eu consigo liberar nessa simulação que eu fiz, considerando esse imóvel e as rendas informadas. E a entrada, né, que no caso é o terreno próprio e tem o valor de mercado de 300 mil. Então, em tese, sobraria 500 mil aí de valor de financiamento, onde ele poderia pegar esse dinheiro, esses 500 mil, e aplicar na construção dele. Mas não é tão simples assim, pessoal. Vamos analisar isso aqui na prática. Bom, se eu tivesse subsídio, eu colocaria aqui nessa planilha. Se eu tivesse FGTS disponível para sacar, eu colocaria aqui. Se tivesse mais recursos próprios do cliente, digamos que o cliente tem lá 50, 100 mil recursos guardados para aplicar na obra, eu colocaria aqui. Mas nesse caso, vamos considerar que está tudo zerado, ele não tem subsídio, né? Até porque não é a linha de crédito, no caso verde e amarela, ele não tem FGTS e ele também não tem recursos próprios. Mas ele já pagou, né, 300 mil do terreno. Então veja, querendo ou não, ele teve que tirar do bolso aí 300 mil para quitar o terreno. Lembrando que para esse processo de construção em terreno próprio, o terreno tem que estar quitado, pessoal. E claro, já deve estar, inclusive, no nome do proponente que vai entrar com esse processo de financiamento imobiliário. Agora vamos analisar aqui então, pessoal, o dinheiro que vai sobrar para a obra. Nesse caso, como ele tem 500 mil, o terreno está quitado, né, não tem nada para pagar o terreno, em tese, o total de recursos disponíveis para a obra é de 500 mil reais. Só que aqui, pessoal, é onde muita gente acaba se enrolando. Porque veja, bom, se eu liberei 500 mil, o terreno está quitado, então eu vou apresentar uma planilha orçamentária de 500 mil, né? Vou colocar lá na minha planilha PCI um valor, um custo total de obra de 500 mil, que é o que vai liberar para mim. E aí a pessoa pega e faz esse preenchimento da planilha PCI, manda a documentação técnica dela e envia para o banco fazer a análise, né, do orçamento, do valor de mercado do imóvel, do valor de mercado do terreno, para ver se está tudo ok. E aí, como eu disse, digamos que, beleza, o imóvel foi avaliado em 800 mil, o terreno foi avaliado em 300 mil, só que essa obra aqui, pessoal, de 500 mil, neste cenário que a gente está analisando aqui, nesse contexto que a gente está analisando aqui, do exemplo das informações que o Heitor trouxe para a gente está falando de um imóvel de 120 metros quadrados. Ou seja, esse imóvel de 120 metros quadrados, nesse terreno, nessa localização, que é lá na cidade de Guaçuí, e nesse bairro específico que ele passou para a gente, esse imóvel vale 800 mil, o valor de mercado dele. Só que o que acontece, pessoal? Para eu apresentar uma planilha orçamentária, uma PCI, com um custo total de obra de 500 mil, a gente está falando que o custo dessa obra vai ser de aproximadamente R$ 4.167 por metro quadrado. E aí vem a pergunta, será que essa planilha PCI, nesse custo unitário de metro quadrado, vai ser aprovado na engenharia da Caixa? Muito provavelmente não. Sabe por quê, pessoal? Eu até separei aqui, ó. Essa tabela aqui é a ficha técnica que mostra para a gente o custo unitário do padrão alto, tá? Essa tipologia de imóvel, o padrão alto, e aqui a gente tem aqui os custos para cada estado, sem desoneração e com desoneração. Se a gente pegar aqui, Espírito Santo é Vitória, e o custo unitário sem desoneração hoje é de R$ 2.500. Tudo bem que nesse custo aqui de R$ 2.500 não estão inclusos diversos serviços da obra. A gente pode até ver aqui na planilha. Ó, itens e serviços não inclusos na demonstração, né, desses preços. Então, toda a estrutura de sustentação do telhado, elaboração de projetos, mobilização de canteiro, fundações, complementos, jardins, muros, estacionamentos,
remoção de material de escavação, ligações definitivas, instalação de água quente, serviços de acessibilidade, né, adequação de acessibilidade, BDI, administração local, taxas e emolumentos. Tudo isso aqui não está incluso naquele custo, né, atual aqui de R$ 2.500 aproximadamente, né, R$ 2.487. Por experiência, eu sei que eu consigo aprovar um orçamento desse aqui em torno aí de R$ 1.000, R$ 1.200 a mais desse valor. Então eu conseguiria sim aprovar um orçamento de talvez R$ 3.500 ou R$ 3.600, de forma justificada lá na planilha PCI. Inclusive, é um serviço que a gente faz aqui no escritório, né? A gente faz o preenchimento da planilha PCI de uma forma garantida de que esse processo vai ser aprovado, fazendo todas essas considerações de custo para o seu projeto. Só que aqui, pessoal, nesse exemplo, a gente está falando de R$ 4.167 o custo do metro quadrado, o que vai ser muito difícil, eu acredito que praticamente impossível conseguir justificar esse valor e aprovar esse processo com esse custo, né, de 500 mil para essa obra. E aí, então, no final das contas, o que vai acontecer é que vai ser feita a simulação, né? Vai ser feita a aprovação de crédito em cima dessa simulação, onde você está considerando que você vai receber 500 mil. Só que quando esse processo de fato for para análise da caixa e passar por todas essas considerações e ser aprovado no custo de orçamento mais preciso e mais real, conforme as tabelas de referência, o que vai acontecer é que não vai liberar 500 mil reais para a pessoa fazer essa obra que ele planejou fazer com 500 mil reais. Vai liberar um pouco menos, o custo de fato aprovável, né, execuível para esse projeto. Como eu disse aqui, a gente pode até colocar aqui na planilha, em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 a mais. Vamos colocar aqui R$ 3.700, que dá R$ 1.200 a mais do que o custo referencial do Sinap para esse mês. Se a gente fizer a conta, a gente está falando aí de 444 mil. Então, 444 mil seria o custo mais alto possível ali, que eu imagino, que daria para aprovar esse projeto de 120 metros quadrados nessas condições dessa simulação que a gente acabou de fazer. E aí, pessoal, o que acontece? O banco ele não vai liberar 500 mil se o seu orçamento for aprovado em 444 mil. E aí é onde muita gente que acha que vai construir sem dinheiro acaba se enrolando, porque muitas vezes não fazem essas considerações, pessoal. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela e tem que ter muita responsabilidade quando você vai fazer um processo de construção em terreno próprio, achando que você vai construir apenas com o dinheiro do banco. Não é tão simples assim. Muita coisa pode acontecer e dar errado aí nesse seu planejamento e acabar tendo surpresas aí durante o processo de financiamento imobiliário. Então, nesse caso aqui, mesmo que lá na simulação e até mesmo na aprovação de crédito aprove 500 mil, o valor total de fato liberado nesse processo seria 444, ou seja, faltaria ainda 56 mil reais nesse planejamento prévio que o próprio cliente fez, no caso do Heitor. Ele mesmo falou, não, eu vou gastar, eu já fiz o orçamento, eu vou gastar 500 mil para fazer essa obra de 120 metros quadrados, que provavelmente vai ser uma obra de altíssimo padrão, claro, muitas vezes até já com piscina, com muros, com toda a parte de urbanização, jardinagem. Só que nem tudo é possível aprovar dentro das suas expectativas iniciais. Então, pessoal, muita cautela aí com processos de construção em terreno próprio. Afirmar que você vai construir sem dinheiro apenas porque você fez uma simulação e fez umas contas básicas ali, sem conhecer de fato o processo de aprovação do financiamento imobiliário, você pode acabar se enrolando. Imagina você como técnico, engenheiro ou arquiteto que se responsabilizou, puxou essa responsabilidade para você. Não, eu fiz a simulação aqui, vai sobrar 500 mil, pô, 500 mil é o orçamento que a gente fez aqui para fazer a obra, vai dar certo, vamos para cima. Aí você vai, assina contrato, né, de construção e projeto com esse cliente, entra com o processo de financiamento, e aí passa ali 2, 3 meses, que é o tempo que demora a análise do processo, chega o resultado e fala, olha meu amigo, não foi aprovado 500 mil, foi aprovado só 444. E aí, você prometeu para o cliente que faria só com o dinheiro do financiamento, que o banco vai liberar. Como que você vai agir numa situação dessa? Aí começa, não vamos fazer a piscina está no projeto, mas a gente não inclui na planilha. Mas aí que tá, se não inclui na planilha, vai baixar um pouco mais aqui. Tirou piscina, tirou urbanização, então já não é mais 3.700, já cai para uns 3.500. E vai baixando também, pessoal. Tabelas referenciais, como o Sinap, por exemplo, você tem que ter muito domínio sobre o que você está fazendo quando se trata aí de orçamentação de obras. Inclusive, eu comecei uma série aqui no canal a respeito da tabela Sinap, falando sobre metodologias e conceitos de orçamento de obras. Uma série bem legal, onde a gente vai falar todos os conceitos e metodologias da tabela Sinap, inclusive o seu histórico e como que são feitas as considerações,
e as contas para o levantamento de custos e composições de cada serviço, inclusive dos custos unitários de obras. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido aí como que se faz de fato uma simulação de financiamento imobiliário de construção em terreno próprio, considerando aí o próprio terreno como entrada do processo de financiamento. Se você ficou com alguma dúvida ainda ou tem alguma sugestão de assunto para vídeos aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E além de curtir, compartilhar e se inscrever, considere se tornar membro aqui do canal Mestre da Obra. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro e confira as nossas vantagens, como aulas exclusivas e descontos em nossos serviços e treinamentos. E você já sabe, né? Para continuar aprendendo mais sobre o nosso mercado da construção civil, engenharia civil e arquitetura, vai assistir algum desses 2 vídeos aqui ao lado, que eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa super útil para a sua formação. Tamo junto, até o próximo vídeo.